Bom, boa noite a todos. Então, agora, oficialmente, eu gostaria de começar agradecendo a Marcela Antelo e a sua diretoria pelo convite, né, para apresentar essa aula hoje, que é de número 12, como o Luiz já falou, que se intitula A Impotência da Verdade. Eu fiquei muito feliz com esse convite, sobretudo com o tema da aula, a verdade e a sua impotência. E, assim, curiosamente, há exatamente quase 20 anos atrás, Fátima foi da minha turma, foi da primeira turma da especialização Teoria da Clínica Psicanalítica da UFBA, e o meu trabalho foi sobre a verdade. Então, a minha monografia. Então, eu fiquei feliz com esse convite. Bom, então vamos lá. Como o Luiz Felipe disse, esse tema ele percorre praticamente todo esse seminário. Por isso, eu vou fazer um percurso para chegar nessa aula de hoje. Freud já nos anunciava que, para além da realidade material, concreta ou externa, existia uma outra realidade, a realidade psíquica, que continha o que ele se referiu como a verdade histórica, a verdade do inconsciente, que diferia da verdade material. Era essa verdade histórica que interessava a clínica psicanalítica na época. Lacan, no início do seu ensino, baseou-se, assim como Freud, na ideia de que seria possível alcançar a verdade. Em função e campo da fala e da linguagem, ele diz: o inconsciente é o capítulo da minha história que é marcado por um branco, ou ocupado por uma mentira. É o capítulo censurado. Mas a verdade pode ser resgatada. Na maioria das vezes, ela já está escrita em outro lugar. Então, dá para perceber aqui essa ideia, né, nesse momento do ensino de Lacan, de que a verdade podia ser alcançada, né, resgatada. Função e Campo é um texto de 53. Em 55, em A Coisa Freudiana, Lacan vai dizer que o inconsciente se define a partir da verdade. Não é outra coisa que a verdade mesma. É interessante o que traz Millet, no seminário que nós estamos estudando no Conselho aqui da Seção Bahia, de La Naturaleza de los Semblantes. Esse seminário me ajudou muito nessa aula de hoje, né? Então, ele vai dizer ali que é interessante, né? É interessante o que traz Millet nesse curso ao questionar se nesse texto, A Coisa Freudiana, Lacan, quando evoca os três impossíveis de Freud, não faz justamente em nome da verdade. E assim ele já estaria, né, desde lá, traçando de alguma forma o caminho para chegar no seminário 17. Porque lá na Coisa Freudiana ele já fala dos impossíveis de Freud. Bom, também é na Coisa Freudiana que Lacan enuncia a sua presopopeia. Ele diz: eu, a verdade, falo. 10 anos depois, em A Ciência e a Verdade, ele retorna à frase. Isso quer dizer, diz ele, que não existe metalinguagem, que nenhuma linguagem pode dizer o verdadeiro sobre o verdadeiro, uma vez que a verdade se funda pelo fato de que fala e não dispõe de outro meio para fazê-lo. Bom, aí a gente avançando no ensino de Lacan, chegamos no seminário 16. Ali ele vai explicar essa presopopeia dele. Então, ele vai dar a seguinte explicação. Eu fiz a verdade dizer, eu a verdade falo, mas eu não a fiz dizer, eu a verdade falo a verdade, para dizer-me como verdade, nem para dizer-lhes a verdade. O fato de que ela fale não quer dizer que ela diga a verdade. Ele aponta aí essa distinção. Bom, então Lacan libera assim a psicanálise da crença no verdadeiro. O que conta são os efeitos de verdade.
né? Até Carla trouxe um pouco isso na aula passada, trazendo o exemplo, né, que Millet traz do arco-íris, né, sobre os efeitos. Quando a gente chega lá, já não é mais. Em Radiofonia, que é um texto, a gente vem falando, né, bastante, que é um texto contemporâneo a esse seminário, Lacan diz que o efeito de verdade decorre do que cai do saber, isso é, do que se produz dele, apesar de impotente para alimentar o dito efeito. Gilson Iannini, nosso colega da seção de BH, Minas, seção Minas, no seu livro Estilo e Verdade em Jacques Lacan, é a tese de doutorado dele, aqui, me lembro que o Luiz Felipe comentou aqui, né, e eu fiquei interessada, ele ilustra com um Witz relatado por Zizek, é uma anedota que eu achei muito interessante, que ele vai dizer que como a verdade pode surgir da não-verdade, né, do engano, poderíamos dizer com Freud, e porque uma verdade também pode ser tomada como um processo, né, como diria Hegel. Mas o que é que a gente quer apontar aqui é que, assim, não um lugar ao qual a gente vai chegar, né, mas eu quis trazer isso aqui para vocês enquanto efeito. Então, eu vou ler essa anedota. Num trem, um polonês incomodado pergunta ao judeu: como é que vocês, judeus, conseguem tirar até o último centavo das pessoas? Qual é o segredo? Posso te dizer, mas você sabe, é um segredo. São 100 reais, por favor. Depois de receber o pagamento, o judeu diz: pegue um peixe morto, corte-lhe a cabeça, despeje as vísceras num copo d'água, leve a um cemitério numa noite de lua cheia. E estarei rico? Pergunta ávido polonês. Ainda não, mas se você quiser saber mais, só se você me der mais 100 reais. A cena se repete até que o polonês enfurecido retruca. Seu judeu mesquinho, acha que não percebi o que você está fazendo? Não há segredo nenhum, você só quer tomar todo o meu dinheiro. Ao que o judeu responde tranquilamente. Isso mesmo, agora você entendeu. O que está em jogo aqui? Na verdade, o judeu não enganou o polonês. Quando este se enfurece, ele já diz a verdade, mas não sabe disso. A verdade coincide com o caminho até a verdade, é o que diz Zizek. O erro está em achar que a verdade está no final, no resultado, e não no processo. O erro do polonês é achar que o segredo lhe seria revelado no final, e não no caminho. Dizer a verdade toda não é possível, como sugere Lacan, mas sempre é possível positivar essa impossibilidade de dizê-la toda. O sujeito se choca com a verdade no momento em que descobre que não há verdade substancial, transcendental. Né? Então, é só uma anedota aí para ilustrar um pouquinho isso. Bom, mas então agora a gente chegou no seminário 17, no avesso da psicanálise. Como disse Marcelo Antelo na primeira aula esse ano, o avesso é a palavra-chave desse seminário. O sintoma de Freud era querer salvar o pai. E um saber ligado ao pai estava ligado à verdade. Mas o tema central desse seminário, como já vimos aqui em várias aulas, é a relação do saber com a verdade. Logo na segunda aula, foi apresentada por Jordan, o mestre e a histérica, Lacan traz a pergunta: o que é a verdade como saber? E ele diz que é um enigma. E a função do enigma é um semi-dizer. Eu fiz esse percurso, Luiz Felipe, exatamente porque isso aí que você comentou, né? Que ele Exato. Né, é necessário para a gente chegar. De fazer Isso, exatamente, porque assim, esse praticamente é o penúltimo capítulo, né? Mas eu acho que aqui ele vai, com a impotência, ele vai chegar no final aí com relação à verdade, né? O que ele quer dizer. Então, eu fiz esse percurso que eu vou resumir aqui para vocês. Então, na aula de Bernardino,
saber meio de gozo, ele já nos trouxe essa virada de Lacan, ao apontar que no inconsciente não se trata só de verdade, mas sim de saber como meio de gozo. É com o saber como meio de gozo que se produz o trabalho que tem um sentido obscuro. Esse sentido obscuro é o da verdade. E nessa aula, Lacan se pergunta: o que é o amor à verdade? E ele responde: é o amor a essa fragilidade. É o amor ao que a verdade esconde e que se chama castração. Conclui que a verdade nada mais é que a impotência. Ele já conclui aí nessa aula. E justifica, seguindo um raciocínio lógico, que se a verdade aponta à castração e, portanto, a uma fraqueza, o amor à verdade seria aquilo que poderia reparar essa fraqueza original, uma vez que o amor é dar o que não se tem. Bom, sobre a aula seguinte, Verdade, Irmã de Gozo, que foi apresentada por Pablo, eu destaco um ponto interessante trazido também por Millet, que eu encontrei nesse curso. Toda hora eu vou me referir ao curso de La Naturaleza de Los Semblantes. Ele trata ali das relações de parentesco entre os dois, verdade e gozo. A verdade como parente da morte, ele vai falar. Aí ele diz assim, não irmã do gozo, mas sim parente, irmã da morte. Já notamos aí, diz Millet, que tratando-se da verdade, se busca o apoio do lado da pulsão. Essa questão da morte, Lacan vai trabalhar nessa aula 12 de hoje. E ele nos apresenta a verdade sucessivamente sob esses dois aspectos, né? A morte e o gozo. Pelo fato de analisar a compulsão à repetição em relação à verdade. Ele opera uma lógica que conduz à pulsão de morte. Millet vai dizer que mais além do princípio do prazer está a verdade, que é certo tipo de satisfação, né? Certo gozo. A subversão desse seminário é tomar o mito e a verdade como ficção. Como trouxe Fátima na sua aula, a verdade tem estrutura de ficção, posto que é uma verdade mentirosa. Ao apontar para essa questão da natureza de ficção da verdade, Millet diz que o real só pode ser abordado desde esse ponto ficcional, e que mais tarde Lacan chamará de semblante. É interessante também o que a Alessia nos trouxe, quando ela apresentou a aula do mito à estrutura. Ela diz que no mito a verdade tem uma estrutura de ficção e, para a psicanálise, a verdade mítica não é considerada falsa. O mito seria o que melhor encarna o semi-dizer. Seria uma forma de aprender o real. E aqui eu articulo com o que você, Luiz, trouxe de que não caberia ao analista a posição do pai, já que o pai seria a encarnação mítica de que se pode saber sobre a verdade. E o que estaria em jogo aqui seria um saber sobre o sexual. Você traz. Aí eu lembrei o que Marcela falou na primeira aula, quando ela disse que o sentido não é sexual, posto que ele substitui o sexual, né? Então, aí tem uma sutil diferença. O sentido já substitui o sexual. Bom, na aula 11 da semana passada, com Carla, Lacan já anuncia que irá tratar sobre as relações da impotência à impossibilidade. E no final da aula que Carla apresentou, já faz menção, né? Lacan já faz menção que irá falar da verdade, do real e da impossibilidade da posição do analista. É esse o X da questão, eu acho, da aula de hoje, né? Essa impossibilidade da posição do analista, que foi como Carla encerrou a aula passada, já anunciando essa que a gente vai começar agora, a aula 12.
Desculpe se foi repetitivo, mas eu tive essa necessidade de fazer esse percurso para chegar aqui. Bom, Lacan inicia, então, essa aula de hoje retomando Freud em Análise Terminável e Interminável, onde ele diz que a relação analítica está fundada no amor à verdade. E isso implicaria no reconhecimento das realidades, que, nas palavras de Freud, exclui qualquer tipo de impostura ou engano. Retomando as profissões impossíveis trazidas por Freud, inicialmente Freud falou do governar e do educar, né? Depois que ele inclui o analisar. A gente pode pensar que Lacan, nessa aula, acrescentaria talvez uma quarta, que seria o fazer desejar, né? A discutir, isso aí. Então, seriam 4 operações impossíveis? Pergunta. O que Lacan aponta nessa aula é o recobrimento entre esses termos, esses impossíveis e o que constitui o radical dos 4 discursos. Então, todo discurso cria um laço, e esse laço se dá em torno de um impossível. Os discursos são laços sociais caracterizados pela relação com esse impossível, né? Esse real interno aos discursos. O discurso do mestre, o universitário, o da histérica e o do analista são, na verdade, a articulação significante, né? O aparelho, cuja mera presença domina e governa o que pode surgir de palavras. Então, o que Lacan queria fazer aqui era um discurso sem palavra, sem a palavra, né? É o que ele almejava. Então, ele apenas coloca letrinhas, pois não quer colocar nada que possa vir a significar. Ele diz que ele quer autorizar, que é diferente de significar. E que não... aí eu abro aspas para falar, Lacan diz, é que não quero meter coisas aí que tenham a aparência de significar. Não as quero significar, e sim autorizá-las. É importante ver os lugares de agente. Klaus, se você puder colocar agora uma tema, eu te agradeço. Para a gente ver os lugares de agente, trabalho, verdade e produção. Né? Então, tem os lugares, aí agente, verdade, né? O outro, ou aqui ele fala também trabalho, né? E a produção. E perceber que o agente não é forçosamente aquele que faz, né? Lacan destaca isso, mas aquele a quem se faz agir. A verdade nesse seminário agora é um lugar do discurso, mas ela também é um lugar de passagem, né? Porque vocês observem aí que os diversos elementos do discurso, o S1, o S2, o S barrado e o A, eles ocupam sucessivamente esse lugar da verdade, né? Então, vai circulando. Nesse seminário, pode tirar, Cláudio, depois eu vou te pedir de novo. Nesse seminário, Lacan traz Hegel, mais uma vez, e a sua dialética do senhor e do escravo. Mas agora, para apontar que Hegel é o representante sublime do discurso do saber, e do saber universitário. Hegel mostra que é o escravo, através do seu trabalho, quem dá a verdade ao senhor. Né? Até Bernardino falou disso um pouco na aula dele. O seu trabalho é um trabalho forçado, e em virtude dele, chega a um saber absoluto. Mas o que Lacan irá problematizar aqui é que o escravo, ao aplicar o saber, ele detém gozo. E o gozo na dimensão da ação, né? O gozo no fazer. Trata-se, então, do saber como meio de gozo. O saber como meio de gozo tem a ver com o fazer, que é diferente do saber epistêmico, né? Então, esse é um ponto importante dessa aula. Essa diferença, né? Do saber epistêmico e esse saber no fazer.
Assim, ele difere do saber absoluto que propõe Hegel. Se pegarmos as fórmulas dos 4 discursos, de novo, Klaus, você está aí? Vemos que Lacan se interessou em saber o que faz agir esse agente, né? Então, o agente aí, né, sempre nessa posição em cima à esquerda. Então, ele se interessou em saber o que faz agir esse agente. O lugar do agente, vocês podem observar, não é sempre o mesmo. Então, não é sempre o do significante mestre, né? O que é que põe em ação esse agente? Porque, veja, no discurso do mestre, o agente é o S1, né, que se dirige ao S2. No discurso da histérica, é o sujeito barrado. Aqui está, não aparece para mim. No discurso universitário é o S2 e no discurso do analista é o objeto A. Bom, então, ele se pergunta, o que é que põe em ação esse agente? E aqui ele chega num ponto importante da aula. Pode tirar, Klaus. Rapidinho. Se há algo que deve inspirar a verdade, com certeza não é o amor. A verdade faz surgir o significante da morte. Freud descobriu e nomeou de instinto de morte, apontando para o caráter radical da repetição, e que dá um sentido totalmente diverso ao que Hegel afirmou enquanto o saber absoluto. Então, quando Lacan anuncia a verdade como irmã de gozo, eu lembrei do que Pablo falou, da diferença entre irmã de gozo e irmã do gozo, né? Ele já está, de alguma maneira, anunciando para o parentesco com a morte. Aí depois, na discussão, se Pablo até quiser retomar essa diferença. Esses qualificativos, parente da morte e irmã de gozo, diz Miller, compartilham a abordagem a partir da compulsão à repetição. E como diz Lacan, na aula Saber Meio de Gozo, a repetição o que é? É o gozo que necessita da repetição. O que nos interessa como repetição, e se inscreve em uma dialética do gozo, é propriamente aquilo que se dirige contra a vida, né? Então, por isso, a morte. É no nível da repetição que Freud se vê, de algum modo, obrigado, pela própria estrutura do discurso, a articular um instinto de morte. Aí eu me lembro dessa frase que Bernardino falou na aula dele. Um imperativo categórico goza é morre. Ele falou do nirvana, né? Que o nirvana é a morte. Então, o que Lacan destaca, então, é que não se trata de deixarmos nos enganar e acreditar que existiria um real ingênuo, que se faz passar pela verdade. A verdade, diz ele, isso se experimenta, o que de modo algum quer dizer que por isso ela conheça mais do real, sobretudo se falarmos do conhecer. O real se define como o impossível. É impossível demonstrá-lo como verdadeiro registro de uma articulação simbólica, né? É impossível a gente demonstrar o real pelo simbólico. Então, aqui, nesse seminário, ele já diz isso. Percorremos longamente os corredores pelos labirintos da verdade, justamente porque há algo que nos impede de chegar, né? Então, a gente não vai chegar lá. Aí Lacan vai dizer que ela está entre nós e o real. Ele disse, ela é irmãzinha da impotência. Aí, mais uma vez, Millet me ajudou a entender essa parte, né? Que não é possível falar a verdade, pois ela não é articulável. Assim como o desejo. Aí Millet vai dizer assim, colocar o objeto de desejo inconsciente, colocar que o objeto de desejo inconsciente é metonímico, complicou essencialmente a questão da verdade em Lacan. Na noção,
continua Millet, de que o objeto de desejo é metonímico, se encontra o que o conduzirá a revisar sua teoria da metonímia, pondo o gozo no lugar da verdade. Né? A ideia de que o inconsciente, como verdade, está entre linhas, implica que o desejo não é articulável, ou, com maior precisão, não é articulável em palavras. Aí Millet diz que se o desejo fosse articulável na palavra, uma verdade cessaria de clamar no deserto da ignorância. Então, ele vai dizer que o desejo não é articulável em palavras, mas é articulado na linguagem. A gente não pode dizer, né, em palavras, mas é articulado na linguagem. Daí ele chega na invenção do objeto A, que se encontra situada na juntura do inarticulável na palavra e o articulado na linguagem. Bom, então, vamos avançar mais um pouco. Através dos discursos, Lacan vai demonstrando, então, que o saber não pode ser equiparado à verdade e que o saber não se sabe pelo pensamento. No discurso universitário, por exemplo, o sujeito pensante não é senhor do saber. Ele aponta, assim, para uma disjunção entre o pensamento e o saber. O saber é algo experimentado. Então, veja, ele já disse aí que a verdade se experimenta e que o saber também é algo experimentado. Experimentado, então, é corporal, né? Retoma Hegel, de novo, com a dialética do senhor e do escravo, para chegar agora no mais de gozar, enquanto o que ele chamou de um suporte mais verdadeiro. Ele se pergunta sobre o que motivaria a relação entre o senhor e o escravo. Trata-se de saber o que, sob esse nome mais de gozar, o senhor recebe do trabalho do escravo. É o gozo, né? Eu me lembro que Bernardino falou, ele devolve o gozo, né? Foi algo assim, que o escravo devolveria esse gozo para o senhor. Ou seja, o gozo está do lado do escravo. No discurso da histérica, é o saber que está no lugar da produção e o A no lugar da verdade. Sua verdade, né, a da histérica, é que ela precisa ser o objeto A para ser desejada, diz Lacan. Bom, então, ele chega... Quis acelerar, passei minha página. Então, ele chega no discurso do analista. E o curioso é o que ele produz. É que o que ele produz é o discurso do mestre. Já que o S1 é o S1 no discurso do analista que está no lugar da produção. Na posição do analista, está em jogo a sedução de verdade que ele apresenta, uma vez que saberia bastante sobre o que em princípio representa. A transferência produz uma miragem da verdade. Em radiofonia, ele levanta a questão: será que sendo suposto como é esse sujeito, saber a verdade? Ninguém imagina que o psicanalista seja casado com a verdade. É que, do saber com a transferência, faz o sujeito, revela-se à medida que o sujeito trabalha. É que, do saber com que a transferência faz o sujeito, revela-se à medida que o sujeito trabalha, que se tratava apenas de saber haver-se, o savoir-faire, com a verdade. Né? Isso Lacan vai falar em radiofonia. E aí, para mim, é o ponto crucial da aula que ele traz, ele deixa como uma pergunta, ele diz assim: a impossibilidade de sua posição, né, do analista, seria que o analista se coloca em posição de representar, de ser o agente, a causa de desejo? Eu acho que a gente pode discutir isso, né, na conversa, ainda vou
falar mais um pouquinho, mas eu queria destacar essa frase porque ela me soou um pouco paradoxal, né? Porque se ele é o agente, a causa do desejo, né? Mas Lacan estava trazendo como uma pergunta, a impossibilidade de sua posição seria que o analista se coloque em posição de representar, de ser o agente, a causa de desejo? Quero ouvir vocês sobre isso. O A, o objeto A, né? Se a gente pegar o discurso do analista, o A se escreve em cima e à esquerda, né? Ele é o agente, e se sustenta pelo S2, quer dizer, pelo saber, no que ele está no lugar da verdade. É dali que ele interpela o sujeito barrado, o que deve dar na produção do S1, né? Do significante pelo qual se possa resolver o quê? Lacan vai falar isso no seminário 20, sua relação com a verdade. Ele, né? Eu peguei em Saber e Verdade, que ele retoma o discurso do analista. Então, Lacan lembra no seminário 20 que ainda hoje, nos testemunhos jurídicos, é solicitado à testemunha que diga toda a verdade. Reclama-se dela, da testemunha, toda a verdade, né, sobre o que ela sabe, mas o que é procurado, diz Lacan, é do que é do gozo, né? E o objetivo é que o gozo se confesse, justamente porque ele é inconfessável, né? O gozo é inconfessável. Então, toda a verdade não se pode dizer, ela é apenas semidita, né? A gente só pode semidizê-la. Bom, já estou terminando. Cheguei agora no ponto 4, que é o último da aula. Nesse ponto, Lacan vai falar do gozo, e eu cito Lacan. É efetivamente como ligado à própria origem da entrada em ação do significante que se pode falar de gozo. Aí ele se pergunta, como que goza a ostra ou o castor? Ninguém jamais saberá nada disso, né? Porque falta o significante. Então, não há aí distância entre o gozo e o corpo. Aqui eu vou me valer de alguns pontos importantes que Bernardino trouxe na sua aula, quando ele diz que o gozo tem uma relação primitiva com o significante. E que essa introdução de Jules Sanz, que Lacan faz em Radiofonia, obriga a fazer uma revisão das relações com o corpo. O significante mortifica e vivifica o corpo. O gozo é correlativo à forma primeira da entrada em ação do que Lacan chamou o traço unário, né? Aí Carla até falou do traço unário um pouco na aula passada, e eu estava escutando de novo, né? Porque a gente tem as aulas gravadas, a aula de Bernardino, e ele faz muito claramente essa diferença entre o traço unário e o que Lacan vai falar lá no seminário 19, que é o campo uniano. Mas aqui ele está falando do traço unário. Ele diz marca. Lacan irá dizer que é marca para a morte. Nada toma sentido até que a morte entre na jogada. É a partir da clivagem, da separação entre o gozo e o corpo mortificado, né? A partir do momento em que há jogo de inscrições, marca desse traço unário, que a questão se coloca. Então, não é preciso esperar que o sujeito tenha se revelado bem oculto, né, no nível da verdade do mestre. Ele vai dizer, a divisão do sujeito não é certamente outra coisa senão a ambiguidade radical que se vincula ao próprio termo verdade. Bom, então Lacan aponta aqui para o fato de que a linguagem e tudo que instaura a ordem no discurso deixa as coisas numa ânsia, mas que há algo a mais que ela nos dá e é o que irá ajudar a tentar responder sobre a questão, sobre o que ocorre atualmente no discurso universitário, né? Aí ele vai trazer isso. E aí ele se pergunta, por que será que o discurso do mestre está tão solidamente estabelecido ao ponto de que poucos avaliam até que ponto ele é estável? Algo mudou no discurso do mestre. E aí, as palavras minhas, né? Porque ele não fala disso aí, né?
Então, eu coloco aqui, isso tem a ver com o declínio do pai, né? Porque ele ainda não construiu aí o discurso capitalista, né? Que vai construir, acho que em 72. Então, penso que ele aqui está apontando para o discurso capitalista, que ele ainda vai construir, 72, onde o sujeito tem acesso ao mais de gozar, né? Aqui a impotência acaba. E diz Lacan, o que há de chocante é que, a partir daquele momento, o significante mestre, por terem sido dissipadas as nuvens da impotência, aparece como mais inatacável, justamente na sua impossibilidade. E então ele finaliza essa aula falando do objeto A, com uma frase que choca, né? Essa frase que ele diz, o objeto A é o que são todos vocês, abortos do que foi para aqueles que os engendraram causa de desejo. Né? Mas aí é interessante porque essa dimensão, né? Aborto foi para os que engendraram, né? Os pais, enquanto causa de desejo, mas, por outro lado, é o vivo, né? Que ele vai dizer no final. Então, ele marca que é aí que temos que nos orientar. E é isso que a psicanálise nos ensina. E esse objeto A, por mais aborto que seja, sob uma forma viva, é efeito da linguagem. E conclui dizendo que, quanto a nós, né, analistas, o que se pode esperar é auscultar, escutar, ouvir tudo que do corpo resta de vivo. Né? Aí está o saber. Como ele encerra essa aula e eu encerro assim. Com relação à verdade, assim como a mulher, não se pode dizer toda. Entra-se na análise para se dizer a verdade, né? Em busca dessa verdade. Mas Lacan diz no Seminário 20 que se a análise se coloca por uma presunção, seria justamente essa, a de que se possa constituir, através da sua experiência, um saber sobre a verdade. Mas a verdade não está no saber, pelo contrário, ela está do lado do que escapa à cadeia significante, do lado do rechaço do saber, e por esse parentesco com o gozo. Pelo que essa verdade, impossível de dizer toda, se mostra como um lugar lógico necessário. Necessária função de um ponto fictício, de uma verdade que concerne ao sujeito, e nele que se sustenta e é nele, né, que se sustenta seu desejo na análise. E o que é o saber? Há uma diferença entre o que se tem que saber ao final da análise, o que é impossível alcançar, a relação sexual e o objeto pulsional, que, ainda inexprimível, impronunciável, não é possível de alcançar. Esse saber não é que seja nada, diz Lacan. Está suposto a esse objeto A, que parece dar suporte ao ser. Para cada um, o mais particular. Um saber sobre o que falta no outro, porém que não passa pelo significante, senão pelo objeto e que se inscreve sobre o plano da pulsão. Então, em uma análise, passamos do que isso quer dizer para o que isso satisfaz. Bom, então, eu encerro aqui.